Temos o prazer de ter 4 convidados. Vou começar, evidentemente, e com muita alegria minha, pela casa, pela Ana Salgueiro. Depois temos a Alba Martin Luque, depois o José Pedro Monteiro e em último lugar, mas certamente sempre em primeiro, pelo menos para nós e para além dele, o Afonso Dias Ramos. A ideia fundamental que aqui temos neste encontro é, sobretudo, partilhar um pouco convosco e esperar também que vocês, se assim o entenderem, partilhem connosco uma série de ideias fundamentais a partir das quais temos vindo a pensar os tópicos em debate aqui nesta mesma sessão. E a ideia que nos ocorreu a todos foi tentar tornar esta mesa redonda um pouco mais dinâmica do que muitas vezes sucede. Acho que todos nós temos certamente histórias traumáticas das mesas redondas em que o primeiro convidado começa a falar e demora 20 minutos, depois já só há 10 minutos para o segundo convidado, depois 5 para o terceiro e ao quarto, mesmo que ele tenha 10 minutos, já ninguém consegue ouvir. E portanto a ideia que nós tivemos, e eu falo com experiência de causa neste sentido, para a ideia que tivemos para tentar tornar este nosso encontro um pouco mais dinâmico e frutífero para todos, inclusive, esperamos nós, para vocês, porque vocês também poderão participar na medida em que entenderem. Foi o desafio que lançámos, foi que cada um dos nossos convidados fizesse esta operação de em 5 minutos, e eu vou já tirar aqui o relógio, costumo ser particularmente duro a contar o tempo, exceto infelizmente quando sou eu que estou a falar, mas 5 minutos para cada um deles, para basicamente 5 minutos no máximo, para que numa primeira volta, numa primeira fase, possam expor 2 questões centrais que têm ocupado a sua investigação. É aquela questão a desenvolver, que já desenvolveram ou que acham que tem que ser desenvolvida. A liberdade foi total, foi no fundo, façam uma escolha, escolham 2 temas, 2 problemas que vos têm cativado a atenção ou que vocês acham que devia ser desenvolvido no futuro. Depois fazemos, portanto, uma primeira viagem por cada um dos nossos convidados, teremos uma segunda volta em que cada um procurará responder às perguntas que formulou como sendo fundamentais, tendo também apenas e só por cada pessoa 5 minutos. E a ideia depois é que o debate, não só entre os membros aqui presentes, como também convosco, possamos esclarecer, refletir um pouco mais, elaborar um pouco mais sobre um ou outro ponto de interesse que tenha resultado para cada um de nós naquilo que os nossos convidados nos vão apresentar. Ora, como sabem, no programa que têm aqui à vossa frente, foi despedido ainda que apresentassem um título, que dessem um título, não à sua comunicação, mas que um título que de alguma maneira nos indicasse, nos sinalizasse o tipo de questões fundamentais, o tipo de problemas que aqui abordaríamos. E nesse sentido, cada uma das questões que será apontada por cada um dos convidados será certamente sobre o tópico que cada um deles escolheu como sendo a forma de organizar tematicamente esta sessão. Ora, vamos começar, quem é primeiro que eu já não me recordo? É o Afonso. Vamos começar pelo Afonso, que terá 5 minutos. Portanto, as apresentações são muito pouco úteis agora, porque começa logo a contar. Portanto, Afonso, já toda a gente sabe qual é que é a tua instituição, já sabe o teu nome. Se quiserem saber mais, é muito simples. Há uma coisa que se chama Google que facilmente vos dá informação que nós agora não temos condições para desenvolver, e a ideia é irmos diretos ao assunto. E Afonso, assim a frio, quais são as 2 grandes questões que te têm ocupado ou que tu consideras fundamentais para discutir o teu problema? Bem, obrigado, Miguel, obrigado a todos os que vieram hoje, queria agradecer também a todos os que permitirem este convite e esta iniciativa, que é bastante salutar. Quanto à questão de ser o primeiro da minha mãe, é discutível, não sendo o primogénito, mas eu trouxe aqui, eu queria tornar isto, enfim, acho que é um pouco o espírito deste encontro hoje, não é propriamente um encontro formal, académico, em que cada um fala um pouco num monólogo para mostrar aquilo que já fez, mas a ideia era, pelo contrário, partilhar aquilo que são os pontos de arranque e os principais pontos de fricção
que este tipo de investigação tem colocado. E eu elenco então as duas questões que me ocuparam, quer dizer, enfim, tenho tido outras investigações paralelas, mas parece-me que isto foi o fulcro das preocupações que me levaram inicialmente à questão da fotografia e da história colonial. E se calhar começo neste espírito de abertura, depois abordarei um pouco a resposta, de só explicar como é que eu cheguei a elas e porque é que as formulei desta forma. Portanto, a primeira questão que eu poria era a ideia de que isto é uma ideia extremamente generalizada e não só no contexto lusófono, mas em todo o contexto colonial a nível europeu, é a ideia de que aquilo que se chama normalmente as guerras de descolonização, ou seja, as guerras que levaram, ou que foram o passo final que levou à queda dos impérios, é a ideia de que essas guerras, de certa maneira, careceram de fotografias dos conflitos. E o que eu fiz como questão que eu coloquei a esta altura, começo a investigar isto e começo a perceber que, na verdade, pode-se inverter este caso para fazer outro argumento, que é, não só é que estas guerras começaram por causa de fotografias. Agora, isto é evidentemente provocatório, porque há pessoas de número de razões que levaram à guerra que são independentes dos meios tecnológicos. Mas o meu argumento, e já explico como é que aqui cheguei, é de que não é possível perceber as campanhas de violência que levaram ao fim dos impérios coloniais sem perceber o papel central e galvanizador das imagens da atrocidade, que é um tema particularmente sensível. A segunda questão, que de certa maneira está associada, e foi isto que guiou um pouco, agora já da parte mais teórica, digamos assim, das leituras teóricas em relação a este tema, foi muito baseado num ensaio famoso de uma professora, ou uma teórica francesa, que é Marie-José Monzon, que, quando se deu o 11 de setembro, ela, enfim, uma estudiosa bastante importante a nível do papel da imagem de toda a cultura ocidental, mas sobretudo no mundo medieval, e assim a autoridade mundial da questão do iconoclasmo, ou seja, das reações contra a imagem. Dá-se o 11 de setembro e esta autora lança um ensaio polémico que ficou bastante famoso, que é: será que as imagens podem matar? E a ideia era, observando a violência das imagens do 11 de setembro, até que ponto é que podemos dizer que as imagens têm de facto culpa por um homicídio? Ou seja, as imagens, sendo objetos, não têm essa capacidade, mas até que ponto é que elas estão implicadas nos próprios mecanismos da violência física? Eu não sei em termos de tempo, só para ter aqui no habitual. Está bem. A meio? Ótimo. Ok, pronto. Então a primeira questão, como é que ela surge? Surge muito rapidamente, estava a fazer uma tese sobre arte contemporânea na África do Sul e isto estava em Londres e começo a tentar pensar na questão da guerra colonial e a lembrar-me que são, enfim, os factos mais ou menos básicos, que é, trata-se da guerra de libertação em África mais longa, trata-se do maior esforço militar de uma nação europeia desde a Segunda Guerra Mundial, proporcionalmente, e como é que é possível que este facto extraordinário não tenha uma repercussão a nível visual? Isto é, não é, julgo para ninguém aqui, fácil pensar na guerra colonial e vir uma imagem à cabeça, algo que acontece com diversos conflitos. E foi aí que, enfim, tentar fazer um levantamento mais exaustivo possível e reparar que, evidentemente, que isso não é verdade. Não é verdade que não havia imagens, e a prova disso, e aqui tenho algumas imagens no ecrã que vão ver, a prova disso é que vão ao Google, procurem a colonial, e tem milhares de imagens, e milhares de imagens extremamente explícitas e violentas. Pronto, isso levantou uma questão, enfim, se há imagens, porque é que se insiste nessa noção que não houve propriamente uma mediação visual? E aquilo que fui vendo é que, de facto, a imagem teve um papel absolutamente central para a propaganda. Isto era verdade em Inglaterra, no Quênia, quando se dá, de facto, um escalamento da violência, é justamente em resposta ao facto de a Inglaterra ter permitido passar ao público imagens escabrosas das vítimas dos massacres por parte dos movimentos de libertação. A mesma coisa sucede com a Argélia. A França tinha perdido o pé nas Nações Unidas e há uma decisão fundamentada de não, temos de perder os pruridos e exibir imagens violentas, explícitas das vítimas, porque isso vai permitir mudar a maré. E, portanto, temos aqui aquilo que é, do ponto de vista teórico, uma situação extremamente importante, que é a teoria da fotografia. Os grandes teóricos da fotografia estão a escrever nos anos 60 e muitos deles, falo da Susan Sontag, do Roland Barthes, assim, as grandes referências, estão a dizer que a imagem, nessa altura, estava a perder a sua força para mudar o que quer que fosse na atitude pública. Isto é um pouco a percepção que é muito derivada do facto de haver o Vietnã, de estar a começar, e, portanto, a imagem entra
nos ecrãs de toda a gente. E ao mesmo tempo temos as autoridades militares e os peritos de relações públicas dos governos coloniais a celebrarem o facto da imagem ter mudado completamente a opinião pública. Isto é extraordinário, como é que a teoria da fotografia e a história colonial desencontram-se completamente neste momento. E aqui tenho só, depois voltarei a isto, tenho aqui duas imagens que só fundamentam isto. Uma foi arranjada na Feira da Lavra, em Lisboa, que tenho ali à direita, que tenho em casa, que é um exemplo entre milhares, em que era feito pelas autoridades e que tem imagens de atrocidade. Eu aqui não mostrei nada que seja particularmente identificável ou visível, a alertarem os portugueses para olharem para as vítimas e, olhando para as vítimas, têm que atuar. Significa, estando exposto a uma coisa chocante, a reação tem que ser violência. Segundo lugar, temos a nível oficioso aqui um exemplo extraordinário para mim. As Nações Unidas normalmente são vistas como o palco. Há uma história famosa, e agora voltando ao 11 de setembro, quando os americanos vão defender a invasão do Iraque, isto ficou famoso, o Colin Powell pediu que fosse tapada a reprodução da Guernica que estava atrás, porque na lógica americana não faria sentido fazer uma declaração de guerra quando se tem a pintura mais famosa anti-guerra. Portugal tem, de facto, protagonizado aqui um momento mais oposto disso, que Portugal tinha abandonado as Nações Unidas porque não queria discutir a questão colonial, e há um momento em que decide, não, vamos defender a Sérgio Moimento, e esse momento acontece como o Vasco Caran, que era o representante português nas Nações Unidas, decide entrar no Conselho de Segurança com 4 reproduções monumentais, como podem ver, e todo o discurso é em função da fotografia. E isto é muito importante para perceber o lugar que a fotografia vai assumindo, depois eu voltarei a isto na segunda parte, para mostrar claramente que os poderes coloniais percebem que, se conseguimos que toda a gente se foque naquilo que são os horrores das vítimas dos ataques dos movimentos de libertação, não só não se consegue questionar as motivações políticas, como todo o tipo de retaliação não será examinada, porque em face deste espetáculo absolutamente grotesco é impossível de racionalizar ou contextualizar. Pronto, isto foi o contexto que me levou, e agora passo a palavra. Ótimo. Uma vez que já entrei em contradição, porque dei 2 minutos extra ao Afonso, também vou dar 2 minutos extra. No meu caso, que é a questão central que tem ocupado os últimos 6 anos de pesquisa, que são os anos em que tenho feito o doutoramento. Eu estive lá, não sou uma experta nas artes do colonialismo, como tem sido chamada esta mesa redonda, mas conheço algumas coisas das artes do anticolonialismo. Estive nesses anos a estudar os principais usos que os movimentos de libertação nacional, então estes atores anticoloniais, deram à fotografia, ao cinema e à cultura visual em geral, como que esses movimentos de libertação nacional utilizavam essas imagens com o objetivo de ganhar a guerra. O meu interesse por essa questão nasce de uma experiência pessoal, como quase todas as obsessões acadêmicas. Desde 2009 a 2012 morei e trabalhei em Moçambique. Eu sou espanhola, não tenho nada a ver com isso, mas foi aí que fiquei familiarizada com o imaginário da luta da libertação, na versão africana, guerra colonial, na versão portuguesa, que é muito heroica, muito gloriosa, muito homogênea também, e que é um imaginário, isso, heroico, da luta da libertação, que é muito presente no cotidiano em Moçambique. Então, por isso eu trouxe essas imagens, por exemplo, é presente no cotidiano nessas estátuas dos líderes da Revolução, é também presente no cotidiano na TV, onde passam esses documentários que foram filmados no tempo da luta da libertação, como esse aqui, que é de um estadunidense que filmou durante a guerra. E esse imaginário também muito utópico, muito ideal, que oferece uma ideia muito bonita do que teria sido a Guerra da Libertação, é também muito presente nesse tipo de imagens dos guerrilheiros, das guerrilheiras, projetadas como um grupo bem organizado, dando ajuda à população civil, e que são um tipo de imagens que aparecem nos livros da escola em Moçambique, aparecem impressos nas memórias dos guerrilheiros, que são muitas agora a se publicar, e também em exibições como essa aqui, que foi uma exibição de comemoração dos 40 anos da independência, e que uma vez mais contribuem a criar uma memória visual muito utópica, muito bonita, homogênea do que teria sido a guerra colonial.
e a Guerra da Libertação nesse caso. A minha preocupação era mais voltar no contexto de produção dessas imagens para repensar elas no contexto da guerra. Por que elas foram produzidas na origem? Já sabemos como elas estão a ser utilizadas no presente para criar uma particular memória visual. Mas como podemos usar essas mesmas fontes visuais para reescrever ou começar a escrever uma verdadeira história visual do que de verdade foi a luta da libertação? Então essa é a minha questão principal. Muito obrigado, Alba. Vamos passar agora para a Ana. Por favor, Ana. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo desafio que o Dr. Nuno Mota me lançou para estar aqui presente. De início fiquei com pele de galinha, mas pronto, vamos ver como é que eu consigo resolver esse primeiro incómodo. E esse primeiro incómodo, que, do meu ponto de vista, que eu senti teve a ver justamente com o desafio que me foi lançado de tentar aqui articular um trinómio: colonialismo, Madeira e cinema. E tentar fazê-lo, assumir 5 minutos para já, colocando as questões, mas eu consigo, é, quanto a mim, um exercício temerário por 3 razões, desde logo. Em primeiro lugar, porque não sou especialista nestas questões. Portanto, aquilo que eu disser, tomem, por favor, sempre com um ponto de interrogação no final, que são, sobretudo, questões vistas que possam, eventualmente, ser futuramente confirmadas ou não. Depois, o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, sobretudo na tentativa de estudar um bocadinho aquilo que foi o cinema na Madeira, sobretudo nas primeiras décadas, década de 20, sobretudo década de 20 e década de 30, tornou mais do que evidente que a história do cinema português está a começar agora, se pensarmos a história do cinema português como campo de investigação científica. De facto, há pessoas a fazerem um trabalho extremamente interessante e meritório, eram essas que se calhar deviam aqui estar e não eu. Lembro-me, por exemplo, da Maria de Carmo Pissarra, que esteve connosco há 2 anos, justamente num seminário também sobre fotografia, cinema e arquivos. E de facto, aquilo que eu venho aqui dizer, certamente, também é resultado de alguns diálogos que tenho trocado com ela e com outros investigadores que têm estado a trabalhar sobre estas questões do cinema e do colonialismo. Esse trabalho, portanto, é um trabalho que está a começar e que tem desde logo um problema gravíssimo, que julgo que também é sentido por quem faz trabalho sobre fotografia, que é a questão dos arquivos, não é? Não só porque esses arquivos estão, muitos deles, dispersos com umas geografias múltiplas e com uma história muito complexa e com condições de conservação muito frágeis, mas também porque nós não sabemos de facto onde é que esses filmes estão. Há bocadinho falava com o Dr. Nuno Mota, há no acervo fílmico do ABM um conjunto de filmes que só agora é que nós estamos a começar a trabalhar com eles, que faziam parte da Direção Regional de Turismo e que, do pouco que nós agora sabemos, um dos realizadores que filmou o Império Colonial Português do Asiático, Miguel Spiegel, tem filmes nessa coleção. Portanto, depois do 25 de Abril, há de facto o envolvimento de realizadores que tiveram a fazer cinema de propaganda ou cinema colonialista, que depois transitam, não é, para outros contextos e produzem esses filmes. Até que ponto é que esses filmes têm ou não alguma relação com aquilo que fizeram num tempo anterior. E depois a terceira razão de considerar isto muito temerário é a complexidade do fenómeno colonial e do fenómeno decolonial, o outro lado da questão, não é? Sobretudo quando pensamos na Madeira, não é? E aquilo que eu vou dizer agora, se calhar será o ponto de partida para as questões que aqui trago. É que, de facto, do ponto de vista formal, a Madeira viveu uma situação quase esquizofrénica, perdoem-me o termo, no contexto do Império Colonial Português, não é? Porque desde 1822 tem o estatuto, até a Constituição de 76, o estatuto de ilhas adjacentes, não é? O termo ilhas adjacentes de si já diz muito daquilo que é a relação, não é? Com o metrópole, não é? Com o reino, antes. Mas, de facto, esta condição político-administrativa de ilhas adjacentes criou uma situação, do meu ponto de vista, que, como eu dizia, que é algo esquizofrénico e muito complexa, não é?
porque em certas circunstâncias a Madeira é vista como um território próximo da metrópole, mas em outras próximo do Império, não é? Por outro lado, enquanto ilhas adjacentes, portanto que não são nem metrópole nem Império, tem uma outra questão que me parece ser importante equacionar esta questão da relação Madeira, colonialismo e cinema e fotografia, que é o facto, do ponto de vista étnico, o processo de miscigenação ter quase apagado, não é, marcas fisionómicas da presença de outras etnias que não os traços caucasianos, não é? E é muito curioso vermos que, por exemplo, há investigação na área da genética recente que demonstra justamente que a presença de traços genéticos na população madeirense é fortemente marcada por heranças africanas e não só, berberes e árabes, e não querendo enverdar por questões de genética que não são de facto a minha área, basta consultarmos os registros de batismo do Arquivo de Biblioteca da Madeira para percebermos que de facto são inúmeros, não é? São inúmeros os registros de escravos nascidos na Madeira, não é? E portanto essa realidade acaba, do ponto de vista também, por ainda complexificar mais a questão do colonialismo na Madeira. E em certa medida parece-me que a centralidade que tem sido dada, e do ponto de vista bem, à questão rássica na reflexão sobre aquilo que foi o colonialismo, pode, em certa medida, ter contribuído também para retirar de cena do debate académico o estudo de territórios que aparentemente, eu sublinho aqui o aparentemente não sofreram, entre aspas, um racismo colonial, não é? E portanto parece-me que, em certa medida, o facto de haver estas duas circunstâncias, não é? Por um lado, a Madeira não ser um território império, claramente, e por outro lado, não haver essa incidência evidente da marca do racismo, acaba, em certa medida, por justificar que nem a historiografia, história da Madeira, nem a historiografia de Portugal sobre a questão colonial, se calhar se tenham ainda debatido e tenham olhado para este território como um campo de estudo, com uma série de desafios que me parece ser, para mim, são de facto interessantes. E portanto, depois de dizer isto, eu diria que as minhas questões, e elas não são para ter aqui resposta, muito pelo contrário, ao contrário dos meus colegas, eu não trabalhei nunca sobre, nem tive tempo para fazer neste contexto, são basicamente estas, não é? Uma que não tem resposta nem a médio nem a longo prazo, que é como se manifestou o colonialismo na Madeira e eventualmente ainda se pode manifestar como eco, não é? Com múltiplas dobras, não é? E invisibilidades. Em que medida o estudo da Madeira no cinema pode ajudar a desdobrar eventuais dobras e a tornar visível ou menos invisível algumas dessas manifestações, e pensando no último ponto desta mesa, não é? Do tema desta mesa, até que ponto é que o cinema contemporâneo, e nomeadamente o cinema contemporâneo produzido na Madeira, pode ou não contribuir para a problematização destas questões. Já ultrapassei o limite, não foi? Sim, não faz nada. Pronto, eu escolhi estas duas imagens que aqui têm, que são duas imagens portanto, da coleção do Museu de Fotografia da Madeira, que está em depósito no ABM, e que são duas imagens que para mim são extraordinárias. A primeira com a qual eu me confrontei foi justamente aquela que está aqui deste lado, que é uma fotografia de um histórico, não é, da história da fotografia da Madeira, João Francisco Camacho, supostamente tirada no estúdio, nós não sabemos ao certo se foi em Lisboa, se foi ainda no estúdio que ele teve cá, e que tem justamente a presença de e que foi justamente tirada, não se sabe bem qual foi a data, mas há duas indicações, se terá sido no final da década de 70 ou a década de 80 do século XIX, e que tem justamente a presença de um negro, não é?
e eu não vou explorar mais, só ela daria se calhar uma tese de doutoramento, não sei, mas pronto. Ela fez parte, foi utilizada para o cartaz de publicidade, de propaganda, da exposição provisória do Museu de Fotografia da Madeira, e quando eu a vi no cartaz fiquei extasiada e pela primeira vez percebi uma coisa, é que todo o imaginário visual, todo o imaginário fotográfico que eu tinha da Madeira, só nesta altura que eu percebi, não inclui a presença negra. Ou seja, quando eu penso em imagem da Madeira, não há negros na Madeira, nesse conjunto, não é? Nesse imaginário formado na minha cabeça, pode ser uma deficiência minha, não de todos, não é? Mas de facto ela não é, essa presença não é muito marcante. E depois a outra fotografia, registada cerca de 100 anos depois, justamente no momento do fim do regime colonial, em 74, tirada justamente na Avenida do Mar, nós voltamos a ter um homem negro, não é? As perguntas são imensas, não é? Eu trouxe essas fotografias também por uma outra razão, é que falarmos de cinema, não nos podemos esquecer que os imaginários cinematográficos não nasceram do zero, não é? Eles são o resultado de uma herança, e nomeadamente uma herança que também é fotográfica, a fotografia é uma quase gênio do cinema, não é? Mas também de uma herança anterior, e portanto, se calhar, para percebermos aquilo que são as representações cinematográficas, neste caso da Madeira, importa também termos em consideração que há essa herança, não é? Uma herança que também, mesmo antes do colonialismo formal, já apresenta traços muito marcantes no ponto de vista daquilo que depois serão algumas das problemáticas que têm a ver com o colonialismo numa fase já mais formal, digamos assim. Pronto, peço desculpa. Muito obrigado. Para quem começou a apresentação cheia de reservas, acabámos de ter uma enorme demonstração de conhecimento e de problematização. Já Pedro Monteiro, o nível está elevado, vamos ver se consegue contribuir. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer a organização deste evento. Fico muito contente de ver também aqui a exposição e queria agradecer a forma como nos receberam, como nos convidaram. Um agradecimento a esse respeito. Eu sou um bocadinho, Ana estava com medo de ser um elemento estranho aqui nesta mesa, mas eu sou um bocadinho ainda, provavelmente ainda mais um elemento estranho na medida em que eu não trabalho diretamente nem com imagem, nem com vídeo, portanto, nem com fotografia, nem com cinema, apesar de que se seguirem o conselho do Miguel e forem ao Google, vão perceber que eu, alguns dos tópicos que trabalho, alguns deles também já levantados aqui pelo Afonso, inevitavelmente relacionam-se com o problema da imagem, da captura da imagem, da reprodução da imagem. Não foi isso que me pediram para fazer aqui hoje. Não vou falar muito em detalhe da minha investigação, creio que não seria o mais importante aqui, e vou arriscar-me a fazer uma tentativa de mais de uma perspectiva historiográfica e não tanto relacionada com a imagem, responder aqui a um conjunto de questões que têm a ver com uma pergunta que inquieta os historiadores desde sempre, que é como é que o passado reverbera no presente e de que forma é que o presente nos condiciona na forma como olhamos para o passado. Eu vou ser muito breve nestas duas primeiras questões porque eu quero guardar tempo para dar as respostas. Eu procurei fazer mais, haverá aqui elementos de problematização, mas também de contextualização, que tem precisamente a ver com a forma como o colonialismo europeu, e porque o colonialismo europeu vão pedir, vão desculpar, mas eu vou circunscrevê-lo ao chamado colonialismo moderno, sobretudo século XIX e século XX, por um motivo simples, não me atrevo a falar sobre o que não sei, ou seja, o que aconteceu antes do século XIX. No que diz respeito ao colonialismo moderno europeu, eu tinha duas principais preocupações, não é? Que é, por um lado, como é que a sociedade portuguesa tem vindo a lidar nos últimos anos com esse passado colonial, mais ou menos recente. Estamos a falar de um passado colonial que terminou quando muitas das pessoas que estão nesta sala estavam vivas, ou quando muitos dos antecessores diretos dessas pessoas estavam vivos, portanto é um passado relativamente recente. E o que eu gostaria aqui de discutir na primeira pergunta era de que forma a sociedade portuguesa nos últimos anos tem discutido o problema da questão colonial, aquilo que são os seus legados na sociedade presente, e também questionar um pouco a ideia de que finalmente se quebrou um silêncio ao fim de décadas de recusa da sociedade portuguesa em enfrentar a um conjunto de palavras usadas para as descrever, fantasmas, mitos, todas elas
mais ou menos esotéricas. E eu se não se importam, vou questionar, talvez, sem deixar de reconhecer aquilo que me parecem ser mudanças na sociedade portuguesa, na forma como debate o passado colonial. Vou tentar, a partir daquilo que é o meu conhecimento privilegiado, ou seja, o que é a produção no domínio das ciências sociais, e aqui não estou só a incluir a história, estou a incluir também outras áreas científicas, a antropologia, a sociologia. O que é que foi, o que é que se sabe, o que é que se já sabia, o que é que se tem descoberto de novo nestes últimos anos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem que ver com o facto de, não obstante a persistência, não só de celebrarmos o nosso país e a nossa pertença, independentemente da circunscrição geográfica dessa pertença, tem a ver com a forma também como pensamos o nosso país e pensamos o nosso passado. E nesse sentido, a minha segunda questão, parece exatamente com algo que tem sido tratado com frequência, é até que ponto é excepcional, não só a história colonial portuguesa, mas é até que ponto é excepcional a forma como no presente se vem debatido a questão colonial portuguesa. Ou seja, como é que os debates sobre a história, a memória do passado colonial mais recente, dialogam, refletem, refratam aquilo que foram debates noutros contextos pós-imperiais e até noutras geografias que não remetem necessariamente ao colonialismo europeu moderno. E tentando ser o mais breve possível, portanto, dois eixos: como é que a história portuguesa tem sido debatida nos últimos anos, no espaço público e na academia, a história e a memória, e por outro lado, como é que o caso português se enquadra, se relaciona com aquilo que são debates mais ou menos similares, logo veremos, noutros contextos pós-imperiais e também noutros contextos pós-coloniais. E penso que cumprir dizer. Muito obrigado a todos. Julgo que já temos aqui imensa matéria para discussão. Há pontos que devem ser provavelmente pensados de forma isolada, há outros que estão claramente relacionados e que presumo eu que a resposta a algumas das questões que aqui foram levantadas por cada um dos nossos convidados, colegas e amigos, muitas das respostas estarão a responder também, pelo menos a parte das questões levantadas por outros. Bem, não quero tomar mais tempo, eu sugiro que começamos. Afonso, podemos? Sim. Desculpe. Vamos começar de novo pelo Afonso, que terá agora 5 mais uns poucos minutos para responder às suas próprias questões que há pouco fez o favor aqui de nos lançar. Bem, obrigado, Miguel. Eu vou só mostrar aqui esta série de imagens e depois vou mudar para falar sobre elas, mas é só para perceber o que eu estou a referir. Agora se calhar ainda que eu tenho aqui outra menos. É? Não, mas pronto, fica aqui esta no fundo enquanto me refiro às outras. Ok, portanto, basicamente as duas questões que eu coloquei podem-se definir neste sentido, que é de que modo é que a apresentação da guerra colonial em imagem determinou a resposta da guerra colonial. Isto é algo que não é exclusivo de Portugal, como eu disse, aconteceu na relação da Inglaterra com o Quênia depois do massacre de Lari, quando pediram aos jornalistas para irem ao lugar do massacre e documentarem o máximo possível e divulgar as imagens perante o público. Aconteceu na Argélia com os franceses depois do massacre de Melusá, mais uma vez exigiram aos fotógrafos que fossem ao local, fotografassem o máximo da destruição e da morte e que isto chegasse ao máximo de pessoas da população francesa. Nomeadamente, há um exemplo, se calhar, muito extremo disto, que foi uma das pessoas que liderou esta campanha, era um jovem soldado francês, de seu nome Jean-Marie Le Pen, e que pegou em carrinhas militares com a autorização do exército francês e percorreu todo o sul de França, isto em 62, para mostrar a todos os franceses que estavam de férias na praia, faziam exibições com os vídeos das vítimas e distribuíam fotografias. Isto é algo que o Jean-Marie Le Pen, na sua própria biografia, admite que foi um grande golpe que mudou um bocado a fortuna da guerra. Portanto, estamos a falar do papel da fotografia não só para afetar a fortuna da guerra. Isto é essencial para quem estuda mais afincadamente as guerras coloniais, no sentido em que muitas das guerras coloniais basearam-se no princípio de massacre e resposta. E eram construídas, ou seja, havia uma escalada de violência de par a par. E estes exemplos são postos em prática por Portugal desde o início. Essa é a diferença. A Inglaterra debateu bastante esta questão internamente, porque havia o problema de expor a população em imagens demasiado grotescas. Demorou tempo até perceber que estava a perder diplomaticamente e internacionalmente a guerra, e então aí sim ativou estes mecanismos. O mesmo com a França. Portugal, desde o primeiro momento, percebe isto, com base nas experiências que já tinha tido. Significa o quê?
primeiro incidente da guerra, e daqui a minha investigação começa a perceber como é que temos milhares de fotografias da guerra colonial no Google, e quando vamos ver estas fotografias reportam-se simplesmente a 3 dias de um ataque, e estes 3 dias dominam por inteiro o arquivo visual de uma guerra de 13 anos, que é algo absolutamente brutal. O que sucede, dá-se o famoso massacre de 15 de março em Angola, 1961, a UPA ataca as populações do norte de Angola. Primeira ordem oficial, não permitir a entrada de estrangeiros no território nacional. Segunda ordem, controle total da informação, tudo tinha passado pelo arquivo central. Terceira ordem, repórteres de imagem, fotógrafos, tiveram de ir para o norte de Angola documentar tudo isto. A história, tal como se conta, destas imagens é exatamente o contrário, que repórteres por acaso estavam no norte de Angola e que foram os sobreviventes de tirar estas fotografias. Não é verdade, e temos vários documentos que provam isso, de colunas metais que eram destacadas para ir tirar fotografias, o que é notável tendo em conta que foi um massacre de larga escala. Mas há aqui um exemplo curioso, e agora penso ao Miguel para mim guiando, porque o tempo que estão perto aqui um pouco. 2 minutos. Que temos 4. 2 ou 4. Então, ou seja, o que sucedeu é que, na verdade, quando se estuda estas imagens, percebe-se que isto refere-se a um momento muito particular, e estas imagens foram distribuídas, foi a maior campanha de propaganda da sociedade na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Estas fotografias foram expostas, tiveram expostas nas vitrines do centro de Lisboa, do SNI, foram expostas em livros e deu-se recordes de edições de livros, muitos com 20 tiragens, para exibir estas imagens chocantes. O cinema português, pela primeira vez, como aliás a Maria do Carmo Pissarra mostra nesse livro, pela primeira vez mostra ao público, sem restrições, imagens chocantes de cadáveres, e isto, de certa maneira, tem acontecido, continua a reproduzir-se nos médias portugueses, estas imagens, sem contexto nenhum. Portanto, não se sabe quem é que tirou, em contexto, para quem. Sabemos, nomeadamente, que todas as imagens foram capturadas, enquadradas no circuito militar, ou seja, logo à partida, estavam determinadas no seu enquadramento. O que é que acontece? A disparidade que há dos lados da guerra é igual do lado visual, ou seja, deste acontecimento em particular temos milhares de imagens. Da resposta militar não temos praticamente nenhuma. O principal divulgador destas imagens é um jornalista da RTP bastante reputado, que escreveu um livro que chegou às 20 tiragens e que era nos Estados Unidos, em França, em Inglaterra, escreveram-se críticas a dizer que este livro é absolutamente impublicável, não pode ser publicado de maneira nenhuma porque tem fotografias absolutamente chocantes. O grande crítico, o grande teórico da fotografia da sociedade, que era um alemão com ligações nazismo, por isso um pouco atormentado, do uso da fotografia da sociedade na Segunda Guerra Mundial, que é o Ernst Junger, calha estar a visitar Angola em 1966, escreve um texto que ficou marcante, em que ele diz que é completamente contra o uso destas imagens, depois de ter visto o que os portugueses fizeram, o modo como se explorava o sofrimento das cadáveres para fins políticos. E temos, portanto, uma disparidade total. Significa que esta história nunca terá qualquer tipo de paridade no modo como se conta. E é o Horácio Pai que diz, no documentário Joaquim Furtado, ele próprio diz, ele que foi o principal disseminador destas imagens, diz: é verdade, de facto, que houve uma retaliação horrível, mas não há imagens, não há memória, não há notícia, porque era do outro lado. E sabemos também que o rácio destas mortes, o massacre, provocou aquilo que se estima ser entre 1000 a 2000 vítimas. A resposta portuguesa, e estou a falar de valores conservadores avançados pelos jornalistas e pelos historiadores, terá sido entre 60 a 80 mil pessoas que morreram. Portanto, estamos a falar de uma proporção completamente diferente. E eu trouxe só aquele exemplo de uma revista que é usada normalmente como um momento-chave na história da fotografia da Guerra Colonial, que foi em 1996. O Notícias Magazine faz capa, como viram, a dizer fotografias proibidas da Guerra Colonial. E o texto diz, aqui tem uma coleção de fotografias que a censura não deixou passar por serem demasiado escabrosas. E quando se abre a revista, conhecendo um pouco deste tema, percebe-se quão absurdo é isso. Primeiro, porque as únicas fotografias que se mostram, 80% delas, são de um acontecimento apenas, novamente em 1961, no norte de Angola. E, em segundo lugar, as fotografias que não são desse acontecimento já tinham sido amplamente reproduzidas. Portanto, perde aí o argumento. E segundo, quando se começa a ver, é estranho, porque o fotógrafo que as tirou, que é o Manuel Graça, que foi o primeiro fotógrafo de guerra português incorporado pelas tropas, a primeira pessoa a estar lá, e foi o fotógrafo que passou mais tempo nos teatros de guerra em África,
publicou um livro na altura em que reúne estas imagens e faz o relato daquilo que viveu e experienciou com os soldados. E nessa altura escreve um relato bastante claro daquilo que encontrou nesse massacre na fazenda de Tabi. Ele diz que chegaram, encontraram 112 negros mortos e 2 brancos mortos. E ele diz que isto foi... Não, mentira, desculpa. Ele chega e encontra 2 brancos mortos e relata bastante claramente que a resposta foi: veio uma coluna militar e com os colonos deram conta dos agressores. Ele dá uma entrevista em 2007 no Correio da Manhã a dizer que o maior massacre que viu da guerra colonial tinha sido este, porque tinham lá chegado os soldados e viram 120 pessoas mortas e tinham sido todas mortas pela luta. Agora a questão é, evidentemente, estas duas versões são completamente contraditórias. Por outro lado, temos outros relatos que, quando chegaram lá, só havia 2 mortos. E, portanto, temos estas imagens que são mostradas como sendo, por um lado, exemplo de que a censura não deixava passar imagens violentas, o que é absolutamente falso, porque, como nenhum outro país na altura expuseram do modo mais escabroso possível à população estas imagens. Segundo lugar, aquilo que é retratado, os eventos que aconteceram, claramente não bate certo com as imagens, nomeadamente porque se vê que são soldados e colonos portugueses que estão a rir-se para as câmaras. E terceiro lugar, e isto é particularmente interessante nestas discussões, vou só mostrar rapidamente. Sim, rapidamente. Rapidissimamente. É curioso, e tudo isto tem a ver com vários filtros que nós temos. É muito curioso que a única identidade que é protegida aqui é a da pessoa que tira as fotografias com os cadáveres, mas não a dos cadáveres que foram mortos. E portanto, isto para dizer que boa parte deste trabalho continua-me a fazer, e só para finalizar, este é só o exemplo da imagem, é a imagem mais icónica destes acontecimentos, e que, se formos ver, elas foram reproduzidas em dezenas de livros e em vários filmes, e nos livros, só nos livros apenas, é possível ver que esta imagem é posta a ilustrar pelo menos 8 massacres diferentes que acontecem em 8 sítios completamente diferentes de Angola, e também é usada para ilustrar 3 massacres diferentes no Congo. Portanto, temos aqui novamente a questão de estamos de facto expostos à fotografia. A fotografia tem um poder absolutamente crítico no modo como pensamos o passado, mas na verdade nunca, durante 60 anos, estas foram as imagens mais reproduzidas e com mais consequências em toda a história da Império Colonial, e nunca se questionou quem é que as fez, como é que circularam, porque é que produziram, que tipo de texto é que as exportavam, e ainda continuamos a reproduzi-las nos jornais sem ilustração nem sem contexto. E o exemplo contrário disso, e este é o finalíssimo, o Agostinho Neto, futuro presidente nesta altura, ainda não é, do MPLA, foi preso exatamente na altura da distribuição destas imagens, porque foi alegado de possuir uma cópia de uma imagem da retaliação portuguesa. E portanto, se há um exemplo que espelha bem as assimetrias do arquivo colonial, é este. Uma fotografia da retaliação levou a prisão, foi levado de Cabo Verde para Lisboa e ficou preso por possuir uma cópia, coisa que nunca foi provada, e no entanto as fotografias do ataque foram reproduzidas em milhões e milhões de cópias que continuam a circular. Obrigado por passar aqui. Muito obrigado, Afonso. Alba, por favor. Obrigada. E também tens direito a mais tempo, que cedeste generosamente. Se quiseres falar na segunda questão, também. Obrigada. Não, vou continuar com isso. Assim. Então, nada, só para relembrar, a minha preocupação era com essa questão das memórias visuais muito heroicas que têm sido construídas à volta das guerras da libertação e que têm criado que ajudado a legitimizar no poder os que foram os movimentos de libertação nacional e que continuam a ser, como sabem, em diferentes contextos, os partidos no governo. Então, a minha ideia era não pegar nessa questão, mas ir atrás no contexto da guerra e entender quais que foram os usos práticos que os movimentos de libertação deram às imagens, no caso específico, no meu caso de pesquisa, com a Frelimo, que é o principal movimento de libertação, como vocês sabem, de Moçambique. A conclusão principal seria que as imagens foram usadas em diferentes maneiras, mas o objetivo sempre de cada uma dessas imagens foi atacar com a produção de cada uma delas, disparar
contra esse ideal que era o lusso-tropicalismo, não? Esse regime de verdade, que seria, em termos de Foucault, esse ideal de assistência de um Portugal pluricontinental, multirracial e, sobretudo, como era anunciado na propaganda portuguesa, um Portugal pacífico também no ultramar. Então, eu acho que a iniciativa desses movimentos de libertação nacional, que são todos eles movimentos armados, com a representação de violência em diferentes maneiras organizadas, com a cenificação de uma guerra e com a visualização de uma guerra, encontram a melhor maneira de ferir, de morte, esse ideal pacífico do lusso-tropicalismo. Isso vai ser... Isso vai começar a ser feito com, o caso de Angola 61. É verdade que a maior parte quase todas as imagens dos massacres de Angola 61 vão ser feitas do lado português, como o Afonso muito bem explicou, mas é verdade que já desde o final dos anos 50, já no 1960, vários atores anticoloniais africanos estavam a entender que a única maneira que eles tinham de conseguir colocar a questão das colônias portuguesas na agenda das Nações Unidas era talvez com a cenificação de um levantamento violento que atrairia a atenção dos mídias e conseguiria pôr essa questão aí. Isso foi parte da agenda anticolonial. Finalmente consegue criar esse momento de atenção diplomática, e é nesse contexto que, eu falo disso no primeiro capítulo da tese, e é nesse contexto que vai começar a Frelimo, vai ser fundada em 1962, justamente aproveitando o momento de oportunidade política e diplomática que tinha criado Angola 61 para o caso de todas as colônias portuguesas. Assim, a primeira fase visual da Frelimo e o primeiro uso da imagem na Frelimo vai ser esse de criar uma propaganda em torno à figura do Eduardo Mondlane, que vai ser escolhido o presidente da Frelimo, que é essa pessoa que já tinha um passado como burocrata nas Nações Unidas, que tinha relação com o salazarismo e tinha contactos internacionais. Então, toda a primeira produção de imagens públicas da Frelimo vai ser à volta dessa figura, ainda com o fato de um diplomático, uma pessoa que já com a violência que tinha sido visualizada em Angola, ele poderia negociar uma independência, no caso de Moçambique, uma independência rápida. Em paralelo com as imagens públicas sobre Eduardo Mondlane, estava a ser usada a imagem também nessa primeira fase de uma maneira mais clandestina na Frelimo, mas também em outros movimentos. Como nesse caso aqui, eles estavam a planejar uns atentados contra pessoas da PIDE em Lourenço Marques. Então, para fazer essas operações clandestinas, faziam estas fotografias e entregavam, nesse caso, ao José Covani, que está aí indicado, que é um guerrilheiro, para essas fotografias servir como salvo-conduto, servir de passaporte, atravessar fronteiras e depois entregar às ordens militares. Como sabemos, nem as negociações de Eduardo Mondlane, nem esse primeiro plano de fazer um levantamento urbano deu certo, e então passamos na segunda fase do imaginário da Frelimo e usos da imagem, que são não dá para ver bem, mas tudo bem. É o momento que começa a guerra de libertação, como sabemos, no norte do país, e então os primeiros fotógrafos que vão fazer as fotografias já da guerra de guerrilhas que vai ter no norte vão ser os próprios guerrilheiros. Eles vão ser os primeiros a fazer esse tipo de fotografias, que não dá para ver muito bem, mas que projeta essa imagem de ordem. É muito importante que para a Frelimo eles queriam autorrepresentar-se como um movimento com uma violência organizada, em comparação com o que tinha sido feito com a violência desorganizada da UPA e o péssimo resultado diplomático que isso tinha dado para os membros da UPA. Então, essa ideia de violência organizada é muito importante estar expressada em imagens como essa. Nesse momento também, então aqui para você. Nesse momento também usa-se a imagem para fazer fotografias como esta,
que são privadas, eram fotografias que eram feitas pelos guerrilheiros no interior e eram levadas a Dar es Salaam, onde estavam os líderes de Frelimo, para dar testemunha do que estava acontecendo no interior. Acho essas fotografias muito importantes para revisar a história, porque elas falam de coisas que não têm aparecido nessa narração pública. Por exemplo, aqui que poderíamos estar vendo algum testemunho visual dos detenidos moçambicanos por parte da Frelimo, aquelas pessoas que não queriam apoiar a guerra, ou o treino militar às crianças, que é um tipo de imaginário que aparece no início da guerra, mas depois vai desaparecer porque não tem nada a ver com o lado humanitário que quer ser transmitido. No final dos 60 aparecem os guerrilheiros fotógrafos já com formação, alguns deles em Jugoslávia, e aparecem também os jornalistas internacionais. Eles vão ser as pessoas que vão estar atrás da criação de dois imaginários mais famosos, os mais públicos dos movimentos de libertação, e no caso de Frelimo também, que é essa figura do líder guerrilheiro. Antes tínhamos o líder com o fato ocidental, quando queríamos um diplomático, agora temos um líder guerrilheiro fotografado dentro de Moçambique, quando queremos mobilizar o apoio da população local e fazer ver que todos somos guerrilheiros. É esse momento que estamos vendo aqui. Depois, esses fotógrafos são também responsáveis do imaginário da Frelimo e o uso da imagem da Frelimo mais famoso de todos os movimentos de libertação, que é esse das zonas libertadas. Os movimentos de libertação começam a representar-se com a ajuda desses fotógrafos como estados em construção. Isso conseguem fazer isso nessa utopia audiovisual que são as zonas libertadas, em que eles são representados como encarregues da educação, da saúde, como vemos aqui, e do desenvolvimento rural. É interessante pôr essas imagens em relação com o imaginário com que Portugal tinha tentado também nos últimos anos se autorrepresentar, também como encarregue das mesmas tarefas, como um Estado moderno, segundo os parâmetros internacionais que estavam marcando também as Nações Unidas. Só acabar por dizer que essa grande utopia que foram as zonas libertadas começa a ter, esse imaginário começa a ter muita aceitação no público internacional, tem uma grande onda de movimentos de solidariedade com os movimentos de libertação nacional, e esses movimentos de solidariedade vão também participar na criação, no uso das imagens nessa guerra. Eles vão ser, como no caso desse aqui, que é o escritório dos movimentos de libertação no Canadá, como vocês veem, toda essa propaganda, essas cartazes que eles fazem, eles normalmente reutilizam ou pegam imagens que foram publicadas nas publicações oficiais dos movimentos de libertação, como esse aqui, e convertem em cartazes mais adaptados às suas audiências nacionais, sempre à procura de mobilizar uma solidariedade material, econômica, mas também diplomática, moral. Ou pegam no arquivo colonial imagens que foram feitas do lado português, como essa aqui que apareceu na exibição hoje de manhã, e eles utilizam para, no caso dessa, denunciar os aldeamentos como campos de concentração, ou no caso dessa, que é muito famosa, parece que foi tirada por um soldado português no final dos anos 60 em Moçambique, e ela foi depois utilizada para ilustrar toda a campanha publicitária de denúncia sobre as massacres portuguesas em Moçambique. Esse momento tem sido muito relacionado com a queda final, com a Revolução dos Cravos, um momento em que os soldados portugueses já não sentem-se identificados com a imagem da guerra, que agora já é outra coisa, já não é esse luso-tropicalismo pacífico, e nada, dizer que efetivamente o imaginário de violência conseguiu matar esse outro imaginário, o objetivo funcionou, e acho que exercícios como esse que repensam, que utilizam as imagens para repensar o que foi a guerra, são importantes não só para repensar o que foi o final do colonialismo, mas também a legitimização das soberanias no período pós-colonial, que são histórias que estão relacionadas e têm que ser estudadas em conjunto. Obrigada. Muito obrigado. Ana, por favor. Portanto, eu vou tentar aqui dar algumas
partilhar algumas inquietações, se calhar, relativamente a uma das perguntas que formalizei no início, que era esta: em que medida o estudo da Madeira no cinema pode, de alguma forma, ajudar a desdobrar eventuais dobras a que o colonialismo foi aqui sujeito, tornando-se, talvez assim, invisível. Ora, quando eu aqui me refiro a Madeira no cinema, estou a pensar neste sintagma de duas formas. Em primeiro lugar, obviamente, as representações cinematográficas da Madeira, e aí convém não esquecer que temos, por um lado, representações feitas dentro do cinema português, do cinema estrangeiro e do cinema feito pelos próprios madeirenses, não é? Temos de olhar para aquilo que foi o cinema de ficção e o cinema dito documental, sendo que a questão do documental é sempre muito problemática, não é? E o que é certo é que quer um género, quer outro, foram utilizados como instrumentos de propaganda, de uma forma mais consciente, de uma forma mais premeditada ou apropriante, fazendo aqueles tais exercícios, não é, de deslocação dos contextos para depois serem utilizados com outros fins. Mas, quando eu aqui me refiro a Madeira no cinema, quero também pensar uma outra realidade que tem a ver com cineastas madeirenses, cujos filmes, de forma deliberada ou não, participaram justamente na disseminação do ideário colonialista português através da criação de visões do Império que, de alguma forma, construíram e projetaram, não é, esse mesmo projeto colonialista. E lembro apenas dois cineastas, um deles efetivamente madeirense, sem qualquer tipo de hesitação, Manuel Luís Vieira, que é sobre ele que eu tenho trabalhado um bocadinho mais, que, tendo nascido na Madeira, foi realizador, operador de câmara, diretor de fotografia, técnico de laboratório, produtor, associado nestas múltiplas funções, e é bom não esquecermos que nesta fase inicial da história do cinema a questão da especialização não se colocava, portanto, muitas vezes, que era o trabalho do operador de câmara, era também o diretor de fotografia, portanto, havia aqui assim um trabalho. Ainda hoje existe, não é? A Joana poderá falar disso melhor do que ninguém, mas nesta altura ainda mais. E de facto ele foi uma figura que tem estado esquecida, felizmente há agora um processo de descoberta do trabalho dele. Foi uma figura que esteve, sobretudo nos anos 20, anos 30, até os anos 50, ele vai morrer em 1952, esteve associada à criação de mais de 200 filmes, muitos deles pioneiros, e justamente esteve a trabalhar no âmbito desta mecânica, não é? De filmagem do Império ao serviço de uma certa propaganda. Lembro só que em 1938 ele fez parte, integrou a missão cinegráfica às colónias da África, promovida pela Agência Geral das Colónias, acompanhando, esta missão acabou por acompanhar também, depois de permanecer mais tempo em África, a visita do presidente Oscar Carmona justamente à África, com passagem pela Madeira, portanto os filmes, com a captação de imagens os filmes produzidos a partir dessa missão incluíram também imagens filmadas da Madeira, e que tinha como principal realizador ou como diretor de realização a figura do regime, não é? Naquilo que diz respeito ao cinema, que foi justamente António Lopes Ribeiro, uma figura que trabalhou, com quem Manuel Luís Vieira trabalhou grande parte da sua vida. E que justamente essa missão teve como diretor de fotografia acreditado no alemão Isi Goldberger, com quem Manuel Luís Vieira trabalhou, e teve também como operadores de câmara acreditados dois outros portugueses, Alfredo Cristina Gomes e, obviamente, Manuel Luís Vieira. Portanto, as imagens captadas no âmbito dessa missão cinegráfica foram depois utilizadas na produção de múltiplos filmes, não só documentários, mas também filmes de caráter jornalístico, integrados depois no Jornal Português de Atualidades, mas também em filmes de ficção. Lembro, por exemplo, o Feitiço do Império, de António Lopes Ribeiro, que foi, de facto, a grande ficção, não é, de propaganda do Estado Novo, do que diz respeito ao Império Colonial, mas também a realização de filmes documentais. E aquele exemplo que eu aqui trago é justamente um documentário
que foi realizado por António Lopes Ribeiro, com fotografia justamente de Izzy Goldberger e de Manuel Luís Vieira. Este é um dos realizadores. O outro, que inicialmente, quando me desafiou para participar neste seminário, tinha pensado em estudar, mas depois não tive de facto tempo, é justamente Jorge Bruno de Canto, que em 1953 vai realizar o Chaimite, que é também um dos filmes diferente dos outros, não é? Porque tem um enquadramento diferente, mas de facto é um filme, todo ele, em todo o seu discurso fílmico, evidencia justamente tal visão, não é, lusotropical, ainda que assim a questão da violência dos nativos moçambicanos seja aqui assim trabalhada com maior agudeza, mas de facto foi um filme que depois foi utilizado também como propaganda. Há uma outra ligação à Madeira, que justamente no decurso da falta de sucesso na exibição deste filme, Bruno Canto isola-se no Porto Santo, não é? Porque há lá justamente também esse núcleo museológico para a conta da sua mas é um parênteses. Ora, aquilo que eu aqui queria tentar abordar convosco, ou partilhar estas inquietações, tem a ver justamente com a representação cinematográfica da Madeira. E quando nós pensamos na representação cinematográfica da Madeira, onde, como eu comecei por dizer, me parece que de facto há uma ausência muito forte da presença negra, não é? Não parece. E estou a falar sobretudo dos filmes com que tenho estado a trabalhar, sobretudo filmes da década de 20, da década de 30 do século passado. É importante nós pensarmos, como dizia também há bocadinho a Alba, o que é que foi a Alba? Foi o Afonso. Neste caso, quem é que filma, não é quem é que fotografa, não é? Quem é que filma, como é que se filma, quem filma e para que fins, não é? E, se de facto há uma iconografia fílmica, obviamente há aquilo que são as representações do Império e sobretudo do Império Africano, que é aquele que se calhar é mais visível, convém não esquecer que há também um Império noutras geografias, na Ásia, nomeadamente. Quando nós vamos olhar com alguma atenção para alguns filmes que representam cinematograficamente a Madeira, às vezes somos surpreendidos, não é? E eu trago aqui assim estes vários exemplos, porque me parece que há de facto a possibilidade de nós concebermos que há um regime visual muito próximo naquilo que diz respeito à representação das colónias e a representação fílmica e fotográfica também da Madeira. Eu vou ver se... que é um regime visual que procurou, em certa medida, sublinhar as diferenças pitorescas e exóticas destes territórios, não é? E das pessoas que os habitavam, e que ao mesmo tempo acaba por ser ou construir um olhar muito superficial e hegemónico também sobre os outros. Os outros não metropolitanos, não é? Não esquecendo daquilo que eu comecei por dizer, que a Madeira, de facto, do ponto de vista formal, não era império, mas também não era metrópole, era justamente um território considerado ilhas adjacentes. E quando nós vamos olhar para a forma como essas representações ocorrem, percebemos que há exatamente o mesmo tipo de olhar marginalizador, às vezes alguma troça, mas sobretudo um olhar que revela alguma falta de atenção, de cuidado, de respeito também para com aqueles e o espaço em que essas pessoas habitam. Por outro lado, há também uma tendência muito grande para a questão da idealização desses mesmos territórios, não é? Uma idealização que simultaneamente é acompanhada por um conceito, por um olhar para esse espaço como um espaço que é visto e é construído visualmente como um espaço para deleite de quem vem de fora, para deleite de quem é metropolitano, não é? Ou é europeu. Eu vou tentar aqui assim, reparem que assim, aquilo que nós temos aqui assim é sobretudo, eu tentei trazer imagens que fossem ilustrativas daquilo que estou a tentar partilhar convosco,
Temos no primeiro caso uma fotografia também da coleção Museu Vicentes, que está em depósito no arquivo, justamente do fundo de Estrelo, que representa um menino junto, a legenda que aparece no ABM é um menino junto à habitação com paredes de madeira e telhado de couro. Se nós olharmos para as imagens de um dos filmes que eu disse, que tinha sido de um dos documentários que teve a colaboração de Manuel Luís Vieira, que foi realizado por António Lopes Ribeiro, no âmbito da captação de imagens na missão cenográfica em África, que é justamente este documentário. Desculpem, a minha visão vai estar aqui terrível. O filme intitula-se Guiné, berço do Império, 1446-1946, portanto, apesar das imagens captadas, serem imagens captadas em 38, elas depois foram montadas e exibidas, tanto quanto eu consegui ver na Cinemateca Portuguesa, justamente por ocasião deste centenário da ocupação portuguesa da Guiné-Bissau, da Guiné Portuguesa na altura, não é? E, portanto, se nós formos olhar para a imagem que representa o menino, não é? Frente à casa típica madeirense, e aquelas que são as representações das habitações dos povos que habitavam aquilo que era a colónia da Guiné, há algumas afinidades. Não só naquilo que está a ser representado, mas também aquilo que se procura representar, mas também na forma como se representa. Depois, em baixo, eu vou passar um bocadinho dos dois filmes para vocês verem, temos a representação do corpo, não é? Do corpo e também depois dos próprios hábitos e costumes, que são, como eu disse, do ponto de vista dos hábitos e dos costumes, há aqui um intensificar da questão do pitoresco, não é? Do estranho relativamente àquilo que é metropolitano, que é europeu, e os corpos, a forma como os corpos são representados, acaba também, em certa medida, e com graus diferentes, de ser revelador também da tal violência, não é? Em certa medida, eu quando vi o filme, e é um filme de propaganda turística, não é? E nós sabemos que, quando eu estou a pensar em representações da Madeira na década de 1920 e 1930, estou a pensar sobretudo, obviamente, em filmes de propaganda turística, que são se calhar aqueles que mais fizeram circular o imaginário da ilha por todo o mundo, mas no mundo ocidental. Quando nós observamos com atenção e de forma comparativa a representação do corpo de alguns madeirenses neste filme, e este é apenas um exemplo, e vamos olhar para a forma como esse corpo também está a ser representado nos filmes colonialistas, percebemos que há ali de facto um regime visual muito semelhante. E o regime visual que faz lembrar, há bocadinho estava a ver a exposição e quando o Miguel estava a fazer a visita guiada, faz lembrar às vezes aqueles exercícios, não é, que o cinema dito científico também captou da antropologia, das missões de antropologia, não é, fazer uma antropologia muito física, não é, de medir o crânio e etc. Eu vou tentar mostrar-vos bocadinhos do filme, vamos ver se vai chegar. Portanto, este é o filme Guiné, berço do Império, está na Cinemateca Digital. Quem quiser conhecer estes filmes, já muitos deles estão já disponíveis. Como conseguem ver por aqui, portanto, o Manuel Vieira não está acreditado, mas no início do filme aparece justamente esse trecho. Chama a atenção para a questão da representação dos hábitos e dos costumes, não é? Para como aqui aparece. Pelo sim, pelo não, e porque tristezas não pagam dívidas, os negros vão dançando ao som dos batuques que não têm parança. Este bailado é executado à maneira mandinga, com requebros dengosos e guarda-sola europeia.
muitos minutos que já foram ultrapassados. Eu vou responder a essa questão. Pronto. Este é o tal filme de propaganda, um filme que está disponível num arquivo privado, com fins comerciais, e portanto vende estes filmes também para utilizações múltiplas, não sabemos bem quais. E o filme, apesar de ter este título, Madeira 1930s, provavelmente pelas imagens que aqui surgem, conhecendo logo o que é a realidade madeirense da década de 20, provavelmente é um filme com imagens captadas anteriormente. Eu chamo a atenção não só para o som, que não é muito bom, peço desculpa, mas também para a forma como a voz-over, não é, vai condicionando o nosso olhar sobre aquilo que está a ser projetado filmicamente. Eles vão ver se conseguem pôr o som de telefone. É que é importante termos uma das questões. Eu acho que uma das. Já está? There, young lady, you're going to be late for your party. Come on, run along. But the woman like, you had to stop to show us your new bar. It's a great native Castle Blue Claw, called the Calabuta. Here they are, gathered around the scented wine stand, keeping track to one of their favorite parties. They use a small guitar like a ukulele, which they call machete. They invited him to join them in a drink. Flowers and cups. Ou seja, aquilo que me parece existir é de facto, e tem uma explicação, é de facto nós estamos a falar, ao bocadinho falava do Miguel Spiegel. O Miguel Spiegel esteve durante o período do Estado Novo a filmar o Oriente Português em filmes que tinham um determinado enquadramento ideológico, institucional também, às vezes, e que depois do 25 de Abril vai fazer, por todo o país, inclusive aqui na Madeira, vai fazer uma série de filmes de propaganda turística, não é? Por encomenda. Portanto, em certa medida compreende-se que as formas de filmar uns e outros territórios acabam muitas vezes por serem transferidas, não é? Determinados mecanismos serem transferidos para outros. Agora, aquilo que me parece ser problemático e também problematizador é justamente percebermos que imagem da Madeira é que estes filmes construíram, não é? E até que ponto é que essas imagens ainda continuam a prevalecer e em que medida é que, havendo contágios, não é? Formas de representar o Império que transpiram, não é? Para a forma de representar a Madeira, não estamos ainda hoje a perpetuar um conjunto de imaginários, um conjunto de valores que são muito problemáticos. Não é? Eu, só mesmo para terminar, só chamava a atenção para a questão da presença do negro, não é? Que está, do ponto de vista, está também apagada, não é? Daquilo que é o imaginário fotográfico e o imaginário cinematográfico madeirense. Neste mesmo filme, a certa altura, há imagens de uma fábrica de palma filmada nos Bijagós, na Guiné, e a imagem que aparece é justamente esta imagem, não é? Do esforço, não é? Dos negros nesse contexto. E quando nós vamos olhar para certas representações do trabalho, não é? Também dos madeirenses, captadas por máquinas, por lentes fotográficas, mas também cinematográficas, deste período, anos 20, anos 30, mas também já recuando um bocadinho mais para trás, e que não dá bem para ver, nós apercebemos não só que há de facto semelhanças, mas mais do que isso, que olhando bem para as características físicas destes madeirenses, se calhar conseguimos identificar aí a tal marca, não é? Da herança da escravatura, não é? Da
raça também, que muitas vezes passa despercebida. Portanto, estas são as imagens que eu trazia e alonguei-me imenso, mas pronto, eu não sei dar a resposta. Muito obrigado. São os privilégios de quem é da casa. Estou a evitar. José Pedro, por favor. Como podem ver, temos ali duas imagens. Eu focar-me na primeira para dar um mote. Aquela imagem é a imagem de uma manifestação de afrodescendentes em Portugal e pessoas racializadas que se realizou em 2020, que na altura foi coberta pelos vários mídias, e eu chamava a atenção para este acontecimento, que na altura foi altamente destacado, levou até uma reação um tanto ou quanto intempestiva da polícia, como apenas mais um evento bastante importante, por sinal, ou seja, não é comum termos manifestações contra o racismo que assumem estas dimensões e que adquirem esta projeção pública, mas diria que nós como historiadores temos um problema que é sempre definimos uma cronologia que perguntam-nos porquê começar aí e porquê acabar aí. E é sempre difícil fazer essa cronologia, mas eu por facilidade de linguagem depois vão perceber que se calhar eu até questiono essa cronologia. Diria que nos últimos 5, 6 anos houve um conjunto de debates, iniciativas, eventos, problemas que surgiram relacionados seja com o problema da desigualdade racial no presente, seja chamando a atenção para a longa história de desigualdade racial naquilo que foi o Estado português, em alguns casos recuando até aos séculos XV e XVI, noutros casos recuando ao chamado Terceiro Império Português. Mas foram vários os elementos, os momentos em que houve uma discussão acesa sobre a forma como o passado imperial português se manifesta no reconhecimento desse mesmo passado imperial no presente e na forma como ele perpetua desigualdades que ainda estão entre nós e que explicam determinadas trajetórias e explicam outras trajetórias que se espalham por efeitos de discriminação. O que é que eu quero dizer com isto? Sensivelmente a partir de 2017 começa com uma polémica, umas declarações polémicas do Presidente da República em Goré, no Senegal, sobre o caráter pioneiro de Portugal na abolição da escravatura, remetendo-a para os famosos decretos do Marquês de Pombal do século XVIII, que foi contestada. Foi depois o debate sobre o Museu das Descobertas, dos Descobrimentos, da expansão, todo o debate que se levantou a partir daí. Foram debates, por exemplo, sobre a criação, creio que foi em 2019, agora está-me a dar uma branca, mas creio que foi em 2018 ou 2019 que é criada percebi agora a piada, mas a criação de uma estátua bastante anacrónica do Padre António Vieira, e depois são assuntos, alguns deles, desculpem dizer-vos isso com uma gravidade maior, que é o caso, por exemplo, dos incidentes com Cláudia Simões e o homicídio trágico de Bruno Candé. Diria que nos últimos 5 anos houve um redespertar, houve um recrudescimento dos debates na praça pública, não só sobre o racismo em Portugal, a desigualdade racial, chamar a atenção para também para outro debate que não teve a mesma visibilidade, mas teve a ver com a questão do reconhecimento e da identificação, auto-identificação com base étnico-racial para os censos, por ocasião da organização dos censos em 2021. Todos estes debates, de alguma maneira, confundem o passado e o presente naquilo que é o problema da discriminação racial no Portugal que é hoje e no Portugal que foi na sua configuração imperial. Este debate, como vocês sabem, também não só se intensificou, como de alguma forma, eu arriscar-me-ia, agudizou-se. E há aspectos muito positivos, desculpem estar a colocar isto para historiador, é sempre um bocado estranho, mas colocar tudo isto no mesmo processo. Estes eventos tiveram as suas especificidades, responderam a dinâmicas diferentes, eles tiveram um efeito cumulativo. E teve um efeito cumulativo que eu acho que é particularmente positivo, que é a discussão do racismo na sociedade portuguesa e, vamos chamar-lhe assim, uma intervenção e afirmação do novo, não do novo sujeito político que ele já existia, mas de uma muito mais clara expressão do seu programa de ação pelas sociedades, das comunidades racializadas e dos indivíduos racializados. E isso tem levantado novas questões a Portugal, tem obrigado muitas vezes, até do ponto de vista das políticas públicas, a pensar-se em novas soluções do ponto de vista de resposta às desigualdades, mas também até de identificação de desigualdades, na forma de falar sobre desigualdades, com questões relacionadas com a representatividade nas instituições públicas, um conjunto de aspectos. Inevitavelmente, esse debate reflete-se também na história. E, às vezes, quando tenho experiências de falar com alunos de escolas mais novos, noto que, em muitos casos, já
Ao contrário, fiquei bastante surpreendido em Braga há um ano, no fundo, a sensibilidade, não só a sensibilidade, mas já o conhecimento adquirido por um conjunto de alunos muito novos, 14, 15 anos, sobre algumas destas temáticas, seja a da escravatura, seja o colonialismo do seu longo termo, seja até das guerras coloniais. Isso são tudo aspectos positivos, mas este debate tem-se construído também de um efeito, parece muito óbvio, de polarização. E de polarização entre, por um lado, quem reage de uma forma particularmente vulcânica à ideia de se questionar algumas ideias históricas, nomeadamente ideias que são erradas, pode-se continuar a andar às voltas com o facto de ter havido os 2 decretos do Marquês de Pombal. É inegável, Portugal foi dos últimos impérios europeus a abolir a escravatura onde realmente interessava, não me parece que é disputável historiograficamente, mas tem havido polarização por quem reage às vezes a tentativas de reinterpretar o passado, que é o ofício do historiador, por natureza, mas também tem havido um entrincheiramento, desculpem usar palavras muito complicadas, em torno de uma série de slogans e entre eles conta-se a ideia de que Portugal escondeu o seu passado, de que há um longo silêncio do qual nunca se falou, que a questão colonial foi completamente varrida por debaixo do tapete. Primeiro, eu diria que até no espaço público isso não é necessariamente verdade, se calhar não com esta cadência e com esta intensidade, mas seguramente no pós-25 de Abril, e ainda há estudos por fazer sobre isso, a questão colonial esteve bem presente nos debates metropolitanos portugueses, como noutros períodos mais recentes. Estou a lembrar-me, por exemplo, a este respeito, faleceu agora Adriano Moreira, há umas semanas, quer dizer, o debate que se levantou, por exemplo, sobre a questão da assinatura do decreto por Adriano Moreira, da reabertura do campo de Chombom, para onde foram enviados elementos de libertação africanos a partir de 1961. Esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, foram os debates suscitados a partir da série de Joaquim Furtado da Guerra. Outro exemplo ainda que pode ser convocado é, na altura, o António Araújo, quando escreveu um artigo no Público com um relatório de uma matança absolutamente horrífica, sensivelmente na altura, em Miquinjo, na altura que o Afonso nos estava aqui a falar, tudo isso levou a reações públicas bastante violentas. Só que a ideia do silêncio não corresponde, de facto, à verdade, e não corresponde nem do ponto de vista do debate público, nem corresponde no que diz respeito à investigação académica. É importante, eu aqui pego um bocadinho da minha investigação, a minha tese de doutoramento foi sobre o problema de trabalho forçado no pós-1945. Há livros sobre a existência de trabalho forçado que comprovam com relativa eficácia a longa persistência e extensão do trabalho forçado no Império Português. Diria logo no início, alguns na viragem do século XIX para o século XX, muitos a serem escritos, por exemplo, em 1950, 1960, 1970. Portanto, não houve um silêncio, os livros estavam disponíveis, podiam ser consultados, e houve muitos autores portugueses, historiadores, antropólogos, sociólogos, que abordaram um conjunto de temas muito antes deste grande debate público que aparece agora, sobre questões tão importantes como a estrutura fundiária, a concentração económica, a exploração do trabalho forçado, o problema dos regimes de cultura obrigatória, ou seja, os regimes que obrigavam as populações africanas a cultivarem apenas um produto em determinadas áreas e a vendê-lo a preço tabelado às empresas, às concessionárias. Conjunto de estudos sobre tudo isto que não são propriamente uma novidade. Agora, como é que eu faria um balanço dos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos de debate? É que de facto houve, e eu como historiador do colonialismo, em certa medida agradeço, mas por outra parte desagradeço, uma crescente atenção ao colonialismo. É porque se virmos os debates públicos sobre o colonialismo nos últimos anos, eles têm-se centrado no choque destas duas visões completamente antagónicas. Por exemplo, uma visão antagónica que diz que não se pode usar os olhos do presente para julgar o passado, levanta, por exemplo, algumas questões, quer dizer, uma violência punitiva com corte de cabeças e espetá-las em estacas em 1961 é olhar para o passado com os olhos do presente, ou isso já é algo perfeitamente condenável em todas as latitudes nesse preciso momento. Extrair trabalho forçado em 1962, quando a Convenção sobre o Trabalho Forçado tinha 30 anos, é olhar para o passado com os olhos do presente, ou é precisamente
responder àquilo que eram anseios do presente, daquele tempo, contemporâneos, tanto se não fossem, não havia as denúncias que teria havido, ou seja, se eles não fossem uma violação de um campo ético mais ou menos aceito, nunca poderiam ter sido denunciados, porque não haveria novidade nenhuma nisso, e isso não é verdade. Não me interessa esse argumento, e também não me interessa o argumento oposto que se repete em jargão, em grandes proclamações, em grandes decisões de descolonizar a história, sem muitas vezes dizer o que é que quer dizer descolonizar a história, e falar sobre a história com maiúscula, que eu sempre achei que era uma coisa conservadora, mas pelos vistos agora também é uma coisa progressista. Temos que desconstruir a história. E eu continuo a achar, para vos dizer, o que foi feito nos últimos 5 anos prossegue com maior expansão, eu acho, aquilo que tem sido feito nos últimos, sobretudo no caso português, nos últimos 20, 30 anos, que é um crescimento mais ou menos sustentado, com muitas dificuldades, da investigação de aspectos centrais da história do colonialismo português, procurando sempre, ou muita gente procurando fazer uma coisa, não ter uma resposta antes de escrever aquilo que pretende escrever e investigar, baseado em documentação empírica. Eu sei que isto é uma conversa um bocado chata, é mais fácil dizer que temos que descolonizar a história, temos que parar de ser autoflageladores. É nisto que tem oscilado o debate dos últimos 5 anos, com uma extraordinária falta de imaginação para discutir problemas novos, sendo que a história do colonialismo português está cheia de problemas. Do colonialismo português e europeu. Aliás, esse tem sido um dos principais problemas desta expressão de polarização, que agora toda a gente se queixa da polarização por tudo, mas a fixação destes dois argumentos quase sempre tem evacuado a história sobre se somos autoflageladores ou se somos só uns orgulhosos nacionalistas, e esta discussão que é mais de sentimentos do que propriamente sobre conhecimento. Isto tem levado a um problema, nomeadamente, que é chegar à conclusão, como temos dois polos, um que diz que o Império foi tudo mal que houve na Terra e outro que diz que o Império não foi tudo bom, mas que só devemos reter o que foi bom, tem levado a um problema. É que, pelos vistos, a posição equidistante é dizer que o Império foi neutro. E o Império não foi neutro. O Império tem que ser estudado, o Império teve coisas boas, teve coisas más, mas é uma coisa que é inegável. O Império assentou, teve nas suas fundações uma profunda injustiça. Isso é inegável desde finais do século XIX até 1975. A discriminação racial é um fundamento estruturante do Império. O problema da polarização, desculpem estar a usar esta palavra, mas estou com ela tanto na cabeça que não consigo usar outra, é que neste momento acha-se que a única posição aceitável é uma suposta equidistância que rima com a neutralidade. E, na verdade, essa equidistância é diferente. É não negar a profunda violência que o Império teve, ao mesmo tempo não lançar um anátema que pretende explicar tudo sem sequer tentar compreender, e volto a dizer, quem tem feito o melhor trabalho em relação a recuperar a memória do Império não tem sido quem tem gritado muito nas páginas de jornais sobre descolonizar o conhecimento ou sobre autoflagelantes, tem sido quem com frases menos bombásticas, com um bocado de estudo mais informado, procurando conclusões mais parcelares, mais ambíguas, tem procurado tentar reconstituir essa história com todas as dificuldades que essas pessoas têm de financiamento, de carreira, etc. Portanto, recusem à partida um texto com muitas frases com maiúsculas. Isso é o que eu gostaria de dizer. Dito isto, eu e Miguel escrevemos em 2017, uma série que escrevemos no Público, um texto em que exatamente estávamos no início deste novo redescobrimento da questão colonial, em que elencávamos um conjunto de questões que estavam por trabalhar. Há várias lá mostradas, felizmente há coisas que estão a ser feitas, por exemplo, trabalhar na história dos movimentos de libertação e da energética dos movimentos de libertação, como foi aqui apresentado, com fontes, com trabalho, com sustentação empírica. Mas há muita coisa ainda por fazer, e é uma das coisas que nós apontámos nesse artigo de 2017, eu fui releu, era, por exemplo, sabíamos muito pouco sobre o que era isso do indigenato, ou seja, o regime especial para as populações ditas indígenas, ou seja, mais de 95% da população de Angola, Moçambique e Guiné até 1960, que tinham limitados os direitos políticos e civis, que viviam sob a discricionalidade da autoridade administrativa ou tradicional, e continuamos a saber muito pouco sobre o indigenato. E uma dos exemplos maiores do pouco que sabemos sobre o indigenato foi testemunhoso precisamente na morte de Adriano Moreira, em que uma série de pessoas falaram sobre o indigenato e sobre o que é que foi a revelação do indigenato, e só foi possível dizerem aquilo porque não sabem o que é que foi a revelação do indigenato e porque não sabem o que é que foi o indigenato. Portanto, ainda há muito por fazer, mas se calhar está a ser feito de uma forma, eu não queria chamar de humildade, mas cá com menos ânsia
de determinar uma projeção moral, uma injunção moral sobre o Império, seja num sentido ou seja sobre o outro. Porque o que é muito engraçado, e eu chego a esta conclusão, se calhar tem muitos colegas que ficaram um bocado chateados, mas este debate entre os que querem descolonizar a história, muitas vezes não se sabe bem que história é que é para descolonizar, e os autoflagelantes é que eles se alimentam muito bem uns aos outros e permitem que a conversa não saia daí. E eu acho isso uma pena. Isto para dizer uma segunda questão que nos leva para a segunda imagem. Todos estes processos que estamos a assistir a Portugal com maior intensidade nos últimos 5 anos existem noutras antigas sociedades imperiais, no caso da francesa, da belga e inglesa, há bastantes mais anos. Aqui eu escolho uma imagem que é bastante importante porque é um passo muito à frente daquilo que estamos a falar em Portugal, que foi o julgamento de um conjunto de antigos detidos quenianos durante a guerra no Quénia, vamos chamar de guerra porque foi uma guerra, e que processou o Estado britânico, levou à participação de uma série de historiadores como consultores neste processo, é o caso de David Henderson e também de Caroline Elkins. Por exemplo, se virem aquela imagem ali diz Pay up for the British Gulag in Kenya, pague as reparações do Gulag britânico no Quénia, e é o título do livro da Caroline Elkins, precisamente sobre a violência no Quénia, o uso de tortura, etc. Em todos estes casos houve estes momentos, por exemplo, aqui estamos a falar do Estado britânico recompensar pecuniariamente estas pessoas pela violência que lhes infligiu, mas tratam-se de processos mais regulados, quer dizer, os debates sobre a questão da Argélia em França, os confrontos, por exemplo, com a extrema-direita no Reino Unido datam pelo menos dos anos 80, também recebem um novo impulso, digamos assim, no início dos anos 2000, mas estamos a falar de sociedades que têm um debate público muito mais longo e amplo sobre essas matérias do que o português, e que também é importante dizer que têm academias especializadas nestas matérias muito mais sólidas e robustas do que a portuguesa, e com uma longa história de debate e de pesquisa apurada, científica, empírica. Agora, dizer científico também às vezes não é muito agradável, mas eu gosto de voltar a insistir nisso. Portanto, estamos a falar de realidades muito diferentes. E eu levantava aqui duas questões que eu acho que eram importantes para também pensarmos essa realidade e que, infelizmente, nós nos debates em Portugal, as razões do silêncio, desta amnésia, a vontade de não falar, é sempre um lusotropicalismo que nunca ninguém sabe muito bem o que é. E eu deixava duas perguntas também aqui para o debate. A primeira é, se vocês forem se olharem para Paris e para Londres nos anos 50, 60, vocês têm centenas de milhares, se não milhões, de antigos súditos do Império ou até súditos do Império racializados a viver nessas comunidades. Em Portugal, até finais dos anos 60, apesar do Estado Novo ter determinado a livre circulação no Império a partir de 1960, o fluxo intra-imperial que vem das colónias para a metrópole continua a ser muito reduzido. Ou seja, a composição étnica de Portugal até 75 não tem comparação com aquilo que eram as outras antigas metrópoles imperiais. Há um outro segundo aspecto, é que a grande vaga de migração das colónias para Portugal ocorre após a descolonização e não começa sustentadamente antes. Tudo isto carece de maior estudo empírico, mas acho que isto são fatos relativamente indisputáveis. Mas o que é que isso se traduz? Traduz-se que muitas das pessoas, das populações que chegam das antigas colónias para Portugal após 75, nomeadamente após a agudização das guerras civis em Angola e depois em Moçambique, é que essas pessoas chegam já não tendo a cidadania portuguesa. O que muda completamente a possibilidade de intervenção política e intervenção social, que não é o caso no Império Britânico e no Império Francês, em que muitas dessas populações, como vêm ainda antes do fim do Império, necessitam do gozo da cidadania, da capacidade de intervenção política. E há um segundo aspecto que eu acho também importante, que é um dos problemas quando se pensa o colonialismo e o imperialismo como um bloco histórico de 500 anos que tudo explica, é que não responde a situações específicas. E o Afonso e a Alba levantaram uma questão que para mim é central na percepção do que é a história do colonialismo português. Em França, nos anos 50, havia limitações. Por exemplo, o famoso livro La Question de Henri Alleg sobre a tortura que sofreu na Argélia, ele era branco, comunista, foi apreendido e suspenso pelas autoridades francesas. Estamos a falar de uma sociedade que era permitiva um debate sobre a guerra na Argélia. Não obstante haver matanças de manifestações, como em 61 em Paris, havia debate, havia possibilidade de denúncia, de canalização de disputas, de
tentativa mais ou menos de vigilância democrática. No caso inglês, apesar de todos os esforços ingleses para esconder o que se passava no Quênia, por exemplo, o massacre em Rolla Camp é algo que é discutido, é mobilizado pela sociedade civil. No caso português é tudo diferente, não é? Seja na metrópole, seja nas colónias. O espaço para a dissensão não existe. E por isso, estes dois últimos exemplos chamam a atenção por particularidades do caso português, que nos ajudam a explicar não só o trajeto de desintegração imperial, como se calhar nos ajudam a explicar os debates no presente sobre esse passado imperial. Então, se calhar, em vez de falarmos nestes bloco mágico, o bloco com poderes mágicos, que é o colonialismo ou o imperialismo, convinha sabermos um pouco mais, por exemplo, sobre estes dois assuntos sobre os quais está muito pouco estudado. Sabemos, por exemplo, muito pouco ainda sobre a composição eleitoral e política e orgânica do Império Português, de como é que ele funcionava, por exemplo, na extensão do poder local, etc. Se calhar, ao estudarmos isso, não para dizer que Portugal foi excepcional, estarei sempre longe de dizer isso, mas para ancorarmos aquilo que são processos altamente complexos, com legados profundamente danosos para a sociedade presente, com rigor, com esforço. Acho que é esse o caminho, e lá está, volto a insistir, poucas palavras com letra maiúscula. Obrigado a todos. Obrigado, José Pedro. Nós estamos, julgo eu,